Meu nome é Reni Okuhara e hoje eu vou falar com vocês sobre prospecção de clientes nessa época meio tumultuada que nós estamos vivendo. Infelizmente eu não tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente, mas eu vou deixar no final meu e-mail e eu faço questão que você me escreva com as suas dúvidas, sugestões, comentários. Eu quero ter essa interação contigo também, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre o ponto de vista mais do empresário, mas também quero falar sobre o ponto de vista do colaborador, porque eu acredito, eu fui colaboradora por quase 20 anos, então eu acredito que a gente também tem um cliente para a gente prospectar, que é o cliente interno, é aquela pessoa que vai fazer com que a gente cresça na empresa, né? Então a gente também tem esse cliente, tá bom? Mas para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho da minha jornada, tá? Eu sou engenheira eletricista, sou formada pela Unesp no campus Guaratinguetá. Trabalhei 2 anos na área técnica e durante esse tempo, quando eu tinha mais ou menos meio ano de formada, eu entrei fiz uma pós-graduação de administração de negócios para engenheiros lá da Exam, que é da FEI. E lá foi um laboratório maravilhoso, porque eu pude conhecer engenheiros que eram como eu, tinha 6 meses de formado, como tinha engenheiros que tinham 5, 10 anos de formado. Engenheiros que estavam na engenharia, no chão de fábrica, no RH, em vendas, marketing, no banco. Então eu pude conhecer engenheiros em várias áreas. E lá eu decidi que eu queria trabalhar na área comercial, mais precisamente na área de vendas. Eu queria ir para vendas. Então eu comecei a mandar meu currículo para todos os lugares. E eu até consegui algumas entrevistas, mas as pessoas me perguntavam qual a tua experiência e a experiência era zero, né? E daí eu fiquei pensando, como que eu posso mudar para outra área se eu não tenho experiência, ninguém quer me dar oportunidade, como que eu faço isso? E daí eu achei o programa Trainee, mandei currículo para todos os programas trainees da cidade de São Paulo para a área comercial. Queria ficar em São Paulo, eu sou de São Paulo, queria continuar morando em São Paulo. Na época eu tinha que mandar currículo, né? Não é igual hoje que você se cadastra. E daí eu consegui entrar numa multinacional americana que fabricava equipamentos de ar-condicionado. Depois do período de treinamento, eu fui para uma área nova da empresa, que era uma área de lojas. Para a área comercial, sim, mas eu fui para a área de marketing, não para a área de vendas. E daí foi um novo aprendizado na minha vida, porque eu aprendi não só fazer merchandising de loja, né, que é a disposição dos produtos na prateleira, nas vitrines, como também a divulgação a nível nacional de uma promoção, brindes também de acordo com a cultura local, a gente fazia um jornalzinho com informações também do mercado, do ar-condicionado e da refrigeração, mas também aprendi sobre o dia a dia da loja, né? Fazer um planejamento de vendas, de estoque, negociação com fornecedores. Tive a oportunidade de fazer implantação de uma nova loja própria. Então, eu acho que foi a primeira prospecção que eu fiz, né? Prospecção de mercado, você entender se naquele mercado tem o perfil do público que você precisa. E por fim, a empresa ela se tornou franqueadora. Eu fiz o curso de franquia na FGV e isso me habilitou para fazer ajudar a confeccionar o manual de franqueado, análise de franqueados, e isso hoje me contribui bastante quando meus clientes me perguntam sobre franquia, tá? Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, daí eu fui convidada para ir para a área de vendas. E daí na área de vendas realmente eu cheguei onde eu queria. Então eu vendia desde produtos tipo commodity que a gente fala, né? Aquele pequenininho que você faz o buraco na parede, até aqueles grandões que são para shoppings, para hospitais, para grandes corporações, né? Eu vendia assim para pessoa jurídica, era produto para pessoa jurídica. Eram empresas que elas eram revendedoras e instaladoras do nosso produto. E o meu primeiro desafio, foi a primeira vez que eu fui mesmo prospectar clientes, era expandir o interior de São Paulo, né, naquela modalidade que eu vendia. E daí, gente, na época não tinha toda essa tecnologia, né, que nós temos hoje da internet. Então eu abri realmente um mapa, sabe, papel mesmo, para poder escolher quais eram as cidades satélites, as cidades que eu queria trabalhar, quem eram as empresas que estavam naquelas cidades que eu podia visitar e eu realmente visitar aquelas empresas, tá? Então,
Tudo isso me contribuiu muito para que eu pudesse depois, hoje, trazer muito dessa bagagem, né, da prospecção. Durante o tempo que eu tive em vendas, eu também ainda fiz a pós-graduação de marketing voltado para planejamento estratégico na SPM, e fiz o MBA estudei também o MBA em Direito Empresarial na FGV, porque a gente tinha uma filosofia que eles não queriam um cliente para uma venda só. A gente queria um cliente que ficasse muito tempo com a gente. Para isso, não adiantava ele só saber vender bem ou instalar bem. Ele tinha que ser saudável, administrativa e financeiramente. E aí eu comecei a aprender a analisar o cliente nesse ponto também, né? E outra coisa que eu fazia também durante esse tempo, eu fui... Quando a empresa americana, você pode ser part-time de muitas coisas, né? Então, parte do seu tempo você pode trabalhar em outras coisas. E uma das coisas que eu fazia, eu era... como se fala? Eu fazia o planejamento estratégico dos meus clientes, das minhas vendas, das vendas do meu setor. E isso, eu precisava conversar com a pessoa que era responsável pelo planejamento estratégico no nível Brasil, né? Que era o outro gerente. Então, por isso que eu falo do cliente interno, gente. Esse era um cliente interno, né? Foi uma pessoa que me ajudou, me ensinou a fazer muita coisa para minha carreira decolar. E daí, quando a Operação América Latina veio para o Brasil, eu fui convidada para trabalhar com eles, porque infelizmente essa pessoa veio a falecer por problemas de saúde. E uma das coisas é porque eu já sabia fazer essa parte toda, porque eu trabalhava com marketing estratégico. Então, uma das áreas que eu era responsável é o famoso Business Plan, né? Não só do Brasil, como toda a América Latina. A outra, toda a parte de mercado para aquisições e fusões de novas empresas, além de outros fatores que a gente tinha. Mas isso me deu uma amplitude de visão do mundo, né? Então eu comecei a entender que uma fábrica lá do outro lado do mundo, o impacto que ela dava nas vendas daqui, um costume de um lugar, o impacto que ela dava na venda de outro país, né? Então foi muito interessante. E novamente eu tive que trabalhar com o meu cliente interno, né? Quem eram meus clientes internos? Eram superintendentes e diretores comerciais dos países. Eu precisava da informação deles para fazer as minhas análises e consolidar tudo para o presidente da América Latina. Só que eu não tinha o cargo de diretora e eu não queria pedir para o meu chefe ter que mandar alguém fazer isso. Então a minha habilidade de negociação, de cativar esse cliente, de trazer ele para junto de mim, que fizeram com que eu desempenhasse bem meu trabalho. Tá? Depois disso eu acabei saindo dessa empresa e fui trabalhar com o que eu achava que faltava na área comercial, que era trabalhar com serviços de pessoa física. E daí eu entrei em uma outra multinacional americana, onde eu tive um dos melhores treinamentos de venda e prospecção de venda. Imagina você não conhecer a pessoa e você ter que ir lá, bater e vender. Então era bem isso. E isso é um pouquinho das dicas que eu trago para o meu e-book, Prospecção de Venda, que no final vou comentar com ele, e para as aulas também, que no final vou comentar sobre elas, tá bom? Daí eu acabei voltando para o mercado do ar-condicionado, fui gerente nacional de vendas para um público AAA. Então é um outro tipo de prospecção que você tem que fazer, um outro tipo de trabalho que você tem que fazer com esse público. Então foi bem interessante também. Aí depois eu acabei indo para uma multinacional chinesa. Quando eu fui para lá era para implementar uma nova área comercial, um produto que eles queriam trazer para o Brasil. Mas aí, conversando com o principal executivo, ele acabou me convidando para entrar na empresa para montar mesmo a empresa dele. Porque ele já trabalhava há uns 5 anos mais ou menos no Brasil como OEM, ou seja, trazia produtos com a marca de terceiros, e ele queria trazer com uma marca própria. Então eu entrei para poder fazer a empresa dele crescer e estruturar a empresa dele. Para vocês terem uma ideia de números, quando eu entrei a empresa tinha 5 funcionários, quando eu decidi sair da empresa tinham já mais de 50, quando eu entrei tinha um escritório comercial, quando eu saí tinha um escritório administrativo comercial, tinha uma filial na Grande Recife e mais 3 centros de distribuição. Quando eu entrei tinha essa marca que ele estava começando a trabalhar, que era para o público AAA. Quando eu saí, além dessa marca, tinha mais 2 marcas, ou seja, um total 3, e mais o departamento de OEM. Então, assim, foi um aprendizado muito bom. Lá eu aprendi o quanto era importante o departamento de RH para uma empresa,
porque uma das coisas que eu era responsável era por contratar, demitir, engajar o funcionário, ir atrás de benefícios e tudo mais. Aprendi muito essa parte fiscal, tributária, por causa da parte toda de faturamento. Pós-venda, código do cliente, toda essa parte, toda a parte financeira, porque eu que tinha que responder para controle na China. Então foi um aprendizado muito grande que hoje eu trago para os meus empresários. Tanto que quando eu decidi sair da empresa, eu fiquei pensando, não queria mais voltar para a corporativa, o que eu vou fazer da vida? E foi a hora que eu decidi abrir a minha empresa, que é a THGO Plus, é uma consultoria empresarial que ela trabalha hoje com vendas, lógico que é o meu sangue aqui de vendas, mas também tem a área de RH, porque eu vi o quanto era importante a área RH numa empresa. Tem a área toda de estruturação de empresa, planejamento estratégico, quando você quer montar um novo negócio, toda essa área, processos de empresa. E, por fim, tem a área de mentoria, que é a mentoria ao empresário, porque eu percebi que o empresário brasileiro, se ele tem um sócio, ainda ele tem com quem conversar, mas quando ele não tem sócio, ele é muito solitário. Então, às vezes, ele precisa de uma visão externa para mostrar para ele como está o mercado, como está a empresa dele, para ele tomar algumas decisões. E algumas vezes ela até tem um sócio que não é tão atuante, ou ele não é um sócio, é só um sócio, não é um sócio que atua no dia a dia, né? Então ele precisa dessa pessoa. E um outro serviço que eu tenho em conjunto com alguns parceiros é um trabalho que a gente faz começando com as pessoas acima de 40 mais, né, que chama o projeto, e ela vai até para a pessoa se preparar já para a sua melhor idade, quando ela se aposentar. Então ela tem desde uma preparação de vendas, ou seja, venda na sua carreira, se estiver dentro de uma empresa, ou vendas da sua marca, seu produto, se for um empresário. Tem toda a parte de conscientização do que ela quer, então para ela se fortalecer como um líder, como um empresário, como uma carreira. Tem toda a parte de uma análise da parte financeira, para ela saber quanto que ela precisa para ela ter uma terceiridade mais tranquila. E para quem tem empresa, também tem um outro profissional que ele faz todo um estudo com os colaboradores para que eles sejam menos endividados. Então, desde uma palestra de conscientização até mesmo uma análise, e desse modo a gente percebeu que os colaboradores são mais produtivos nas empresas quando eles se tornam menos endividados, tá? E daí, gente, como eu gosto de estudar, eu falei, não dá para parar, né? Então, o que eu fiz? Logo em seguida que eu montei a empresa, eu fiz o curso de Empretec, que ele foi todo elaborado pela ONU e no Brasil é ministrado pelo Sebrae. Vale muito a pena porque ele fala dos comportamentos do empreendedor. Fiz o curso de coach porque eu acredito que todo empresário, todo executivo precisa se autoconhecer muito bem para ele ter uma liderança mais saudável. Fiz o curso de especialização da consultoria, porque eu queria tornar minha consultoria mais profissional possível. Passei por uma mentoria empresarial para justamente eu poder ser mentora dos meus clientes. Então, tive que aprender como fazer isso acontecer. Fiz um aperfeiçoamento nas duas doenças mentais do século, que é a síndrome do pânico e a depressão, porque infelizmente eu encontrei muitos empresários, muitos executivos que têm uma das duas doenças e acaba nunca falando, porque tem que ser o forte, né? Não pode deixar se abalar, mas isso prejudica o seu negócio. Tem como meu segundo negócio a Junesse, que são produtos de rejuvenescimento, mas eu entrei basicamente porque eu trabalho com marketing multinível e eu queria aprender um pouco mais como fazer o marketing multinível, porque é uma forma também de prospecção, né? Uma forma diferente de vendas e prospecção principalmente. Sou coautora do livro Empreendedoras de Alta Performance, que ele tem o prefácio da Luísa Trajano do Magazine Luiza, tem a capa do Cobra e ela tem mais de 45 coautoras contando como chegaram lá. Então tem desde empresárias como as donas do laboratório Semin, até executivos como a ex-CEO da Pandora Joalheria, a Rachel Maia, né?
E no finalzinho de 2018, eu fui convidada para participar do primeiro reality show de empreendedorismo, Um por Todos, onde eu aprendi muito como funciona o mundo do entretenimento atrás da câmera, né? É muito interessante, isso me colabora bastante para ajudar meus clientes desse setor também. Desculpa, além de eu ter conhecido pessoas de outros setores muito interessantes, que você nem imagina como é, né? Até você conhecer alguém que trabalha naquela área, tá bom? Agora que vocês conhecem um pouquinho de mim, vamos falar mesmo do que acho que vocês estão esperando, né? Como prospectar nesse tempo de quarentena.